Bom, hoje a maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil, dia de caos, né? Dia de confusão, desde muito cedo, a cobertura aqui da Band News FM, contando como é que está a situação para você que não mora em São Paulo, o caos em São Paulo, greve do metrô, greve da Sabesp. Imagina, o metrô funciona à base de esgoto? Não. Né? Vai passar o metrô debaixo do esgoto? Não, o esgoto não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles se juntaram para fazer uma greve política, uma greve contra a privatização da Sabesp, uma greve contra a privatização de qualquer coisa, de qualquer parafuso do metrô, porque eles não querem. Então, como eles não querem que o serviço público seja privatizado, ainda que não deixe de ser público, porque nós temos serviços de água e esgoto no Brasil privados e que prestam serviço público, grande qualidade, desempenho, resultado, custo, impressionante. E a gente tem transporte de ônibus, é público e é feito com empresas privadas. Já houve um tempo em que todas as empresas eram estatais, não são mais. E o governo, ou a prefeitura, o governo do estado ou a prefeitura, regulam o sistema. Ele pode funcionar bem, pode funcionar mal, mas isso não significa que o gestor público ou o gestor privado sejam melhores ou piores. Você pode ter gestor privado ruim, você pode ter gestor público ruim. O fato é uma greve política. Para a gente entender, e você, não importa onde você mora, vamos voltar para 1974. 1974. Renda per capita do Brasil, pouco mais de $1.000. Renda per capita da Coreia do Sul, pouco mais de $500. Ou seja, o Brasil era um país que era 2 vezes mais rico do que a Coreia. E por que eu estou chamando a atenção para a renda per capita? Porque naquele ano, 1974, o Brasil e a Coreia inauguraram aquele que era um dos maiores projetos de infraestrutura de cada um desses países. O Brasil inaugurou o metrô de São Paulo e a Coreia inaugurou o metrô de Seul, mesmo ano, 50 anos no ano que vem. E os dois começaram a construir isso, fura daqui, fura dali, tatuzão daqui, tatuzão dali, e começaram a fazer seus metrôs. Mesmo ano de inauguração, não é ano diferente. Saldo de cada projeto. Metrô de São Paulo aqui, metrô de Seul lá. Metrô de Seul, 450 estações, um pouco mais, coisa de 600 quilômetros de trilho, sem contar as outras linhas com as quais o metrô de Seul se conecta. Uma das linhas, que é a linha 1, azul escuro, tem 200 quilômetros, uma linha. Metrô de São Paulo, 90 estações, 100 quilômetros de trilhos, ou seja, todo o metrô de São Paulo tem metade da quilometragem de uma linha da Coreia do Sul, de Seul. Ou seja, o metrô de Seul avançou 6 vezes mais do que o nosso. A cada quilômetro de trilho que a gente colocava, ou coloca em São Paulo, eles colocaram 6 quilômetros. É inacreditável. É inacreditável. Se a gente imaginar que eles levaram 50 anos para fazer 600 quilômetros, nós levamos 50 anos para fazer 100 quilômetros. Faz a conta. Antes que alguém diga, não, mas você está comparando coisas incomparáveis, né? Vamos lembrar que a região metropolitana de Seul é gigante, tem 25 milhões de habitantes. A de São Paulo é gigante, tem 21 milhões de habitantes. Então a gente está comparando coisas semelhantes. Eles são um pouquinho maior. Mas a gente também tem o dobro da área. A cidade de São Paulo tem o dobro da área. Não estou nem contando a grande São Paulo. A cidade de São Paulo tem o dobro da área de Seul. São coisas semelhantes. Gigantescas áreas, muito concentrada, gente pra caramba morando. E lá eles conseguiram avançar num ritmo 6 vezes maior do que o nosso. E foram fazendo. E o metrô de Seul é um dos maiores metrôs do mundo, é incrível. E o metrô de São Paulo, modesto, com seus 100 quilômetros. E tateando. Mas tateando mesmo. Em 2010, o governo de São Paulo, ele anunciou que ia fazer mais uma linha para ficar pronta em 2013. Nós falamos disso aqui, para usar na Copa de 14. Nós estamos em 23. E não sabemos se vai ficar pronta para a Copa de 26, que nem aqui vai ser.
Então, a gente vai tudo muito devagar, é tudo muito lento e tal. O que acontece? Tecnologia. Os coreanos têm uma tecnologia de fazer metrô, a terra da Coreia é diferente. O que muda? Engenharia coreana é melhor? Não é. Não é. Pode até ter alguma outra mudança de tecnologia, pode até ter uma ou outra característica de solo, pode até ser que a gente tenha que cavar um pouco mais fundo do que eles. Tem estação de metrô em São Paulo que está a mais de 50 metros do solo. Então imagina um prédio com 12, 15 andares, mais um pouquinho virado para baixo. É para você chegar na linha de trem. É bastante coisa. É trabalhoso. Fazer uma estação lá embaixo custa uma fortuna. Então eu não estou falando de preço. Eu estou falando de ritmo, de velocidade. Por que eles conseguem e a gente não consegue? Porque a gente vive, e não vivia no começo, mas a gente vive uma realidade que tem a ver com regras e leis, modo de agir que são pavorosos, assim, absolutamente contra a sociedade. A forma como a gente constrói é contra a sociedade. É para atrapalhar a sociedade. É para a sociedade pagar uma conta e não ter o serviço. É uma legislação horrorosa que dá ao Ministério Público o direito de atravancar o progresso, que dá a ideia de ação civil pública um poder extraordinário. E assim as coisas não andam. E não andam. Não andam no metrô de São Paulo, não andam nos trens do Brasil, não andam em obras de engenharia, de ponte, de energia, de portos, de aeroportos, tudo para por causa dessa novela. E não dá para o poder público, eu digo os governantes, simplesmente dizerem, não, vou enfrentar tudo e todos, não tem problema nenhum, vou para frente. Não dá, porque respondem com os próprios bens, podem ser presos. Então para tudo, é feito para não funcionar. É feito para não funcionar. Uma maneira de medir isso é ver o tempo de uma licitação, é ver as discussões ambientais, é ver o licenciamento, é tudo atrapalhado. Uma hora pode, uma hora não pode. Aí um juiz dá uma liminar, o outro caça a liminar. Aí caçou a liminar, o outro derruba a liminar que foi caçada, aí o tribunal reage, aí vai para o Tribunal Superior dá uma decisão. Resultado, o Brasil é um país atravancado. E o metrô de São Paulo é a evidência de hoje, pela greve, e por isso que nós estamos falando disso, desse enrosco nacional, que é uma característica em outros metrôs de outras cidades, em tudo. E aí decidem fazer uma greve. Veja, greve é um direito previsto na Constituição. Pode fazer greve. Tem o direito de fazer greve. Como funciona? Você tem um direito trabalhista que está sendo suprimido, você fez um acordo com o empregador e o empregador não está cumprindo, ficou de dar um aumento, não deu, aí você tem que esgotar as negociações e aí faz a greve. É do jogo. Greve em busca de melhores condições de trabalho ou de repor aquilo que foi combinado. E em serviço essencial? Serviço essencial, e transporte é um serviço essencial, serviço de saúde, hospitalar, serviço funerário, telecomunicações, saneamento básico, tráfego aéreo, tudo é serviço essencial. Nesses serviços essenciais tem regras, tem que avisar com antecedência, 72 horas, avisar o público, avisar o empregador, desde que o tema seja trabalhista. Agora, greve para protestar contra a greve da Ucrânia, contra a guerra da Ucrânia, greve para protestar contra a privatização, não está entre os fatores, a lista de assuntos que dão aos metroviários ou aos funcionários de água e esgoto da Sabesp o dia de parar. A Sabesp não está pagando em dia o salário? O metrô não está pagando em dia o salário? Os dois, por acaso, estão descumprindo alguma regra, algum acordo que foi firmado com os trabalhadores? Não é isso que está na pauta. O que está na pauta é: nós não quer privatização, nós não quer patrão privado, nós quer ficar com o governo. Por quê? Quer dizer, então, agora que cabe a eles o direito de escolher quem é que vai chefiar, comandar a operação? Claro que não. Claro que não. Então é uma greve política,
é uma greve ideológica e é uma greve que prejudica a sociedade por um motivo injusto. Toda greve prejudica a sociedade. Toda greve prejudica a sociedade. Mas para isso tem regras e leis. Eles estão descumprindo todas as regras, todas as leis e pararam o serviço. Só está funcionando a parte privada do sistema de transporte. O que é uma loucura imaginar como essas coisas estão funcionando. Então, a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação o avanço da greve, como é que a sociedade, como é que a cidade de São Paulo está enfrentando isso, mas é um recado muito estranho e é um tipo de reação absolutamente injusta. Ninguém pode estar... Nossa, como está seco, eu fico tossindo aqui. Ninguém pode achar que é razoável essa paralisação, a não ser por razões ideológicas. Então, queria ver a condenação dessa paralisação por parte das autoridades federais. Seria importante que as autoridades federais se pronunciassem para lembrar a esses trabalhadores que eles não têm o direito de fazer o que estão fazendo. Não sei se alguém já se manifestou, se o ministro da Justiça já falou sobre esse assunto. Eu não sei se algum ministro de Estado já falou sobre esse assunto, o ministro dos Transportes. Se alguém já se pronunciou, seria bom que depois Brasília nos contasse como é que estão as reações do governo federal, governo do PT, porque essa é uma agenda do PT contra a privatização. Eu queria saber como é que o governo federal está se posicionando sobre esse assunto. É um problema muito sério. É um problema muito sério quando um grupo de pessoas se sente no direito de levantar uma bandeira ideológica e não listar, olha, prometeram dar isso para a gente, não deram, prometeram dar isso para a gente, não deram, reclamamos, esgotamos a negociação e estamos paralisados. Essa paralisação é absolutamente inconcebível e a gente vai acompanhar ao longo da programação. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Bom, e agora ao meio